Hoje vamos falar sobre os personagens mais absurdamente poderosos de todo o universo de One Piece. Os Imperadores dos Mares, os Yonkou. Mas afinal, quem é o mais forte deles? Quem pisaria em quem numa batalha sem limites? Bora ver isso! Galera, o universo de One Piece nos mostrou um grupo de indivíduos bastante poderoso que são temidos no mundo inteiro, que são os Imperadores do Mar. E é um grupo bastante seleto. E por mais que a gente olhe o Luffy, que evoluiu bastante agora com o Gear 5, ainda assim ele está longe de ser o mais poderoso. Isso eu só estou falando de Imperadores do Mar. Há indivíduos que conseguem superar o Luffy. E mostra pra gente que o protagonista ainda tem muito a evoluir. E é por isso que nesse vídeo vamos ver os Imperadores do Mar mais poderosos, indo do mais fraco até o mais forte. Nessa lista veremos 7 personagens. E começando justamente pelo 7º lugar, como sendo o Imperador do Mar mais fraco, nós temos Bug o Palhaço, que é um personagem secundário, mas ainda assim muito importante. Não à toa seus poderes são fracos comparado ao dos outros imperadores. Mas ao longo do tempo ele conquistou poder e influência e foi crescendo. Não à toa conseguiu recrutar para sua tripulação nomes como Crocodile e Mihawk. E aí quando a gente olha os poderes do personagem, sua Akuma no Mi é praticamente inútil no Novo Mundo. E também não possui nenhum tipo de hack. Então Bug com certeza é muito fraco. E quando a gente olha sua tripulação, Mihawk aí sim se encaixa em um grande Imperador do Mar. Mas quem é o dono é o Bug o Palhaço. Quando foi apresentado, Barba Branca fez jus à alcunha de o homem mais forte do mundo. E ainda assim, quando a gente olhava essa apresentação, a gente achava que os outros imperadores eram muito mais fortes do que ele. Mas agora, quando a gente pensa no auge do personagem, aí sim, o Barba Branca era o mais poderoso. Ele era capaz de criar terremotos e tsunamis, e também possuía os 3 tipos de hack. Não à toa, quando chegou em Marineford, ele mostrou toda a sua imponência, se mostrando um dos personagens mais poderosos do universo de One Piece. Mas infelizmente ele não era mais saudável nem resistente e não aguentou tantos golpes. Por isso que ele infelizmente foi embora. Mas ainda assim é um personagem extremamente poderoso que já passou por One Piece. A gente sabe que mais cedo ou mais tarde o Luffy vai se tornar o personagem mais poderoso do universo de One Piece. Ainda mais em que ele chegou ao Gear 5, o transformando no Deus do Sol Nika, em que ele praticamente pode fazer qualquer coisa. Mas aí entra o problema, pois já faz alguns arcos em que a gente vê que a resistência dele é inexistente em Gear 5. E ainda mais, tem uma fraqueza. Para ele conseguir manter o Gear 5 durante muito tempo, ele precisa comer antes. E se ele não manter por muito tempo essa forma, ele é facilmente derrotado pelos outros imperadores. E só de curiosidade, quando a gente pega as formas Gear 4 do Luffy, ainda assim não chegam perto nem do Barba Branca. Big Mom é um caso bem curioso dentro de One Piece. Afinal, os fãs nunca a viram em seu auge e também nunca a viram totalmente lúcida. A gente pode pensar, mas o melhor dela já passou. Tudo bem, mas ainda assim ela é extremamente poderosa. Tanto que Luffy nunca a derrotou. E ela sempre foi forte desde pequena, combinando força física natural, os 3 tipos de hack e uma das Akuma no Mi mais poderosas da série. Mas aí os fãs ficam falando, ela não é tão forte assim, afinal ela perdeu pro LOL e pro Kid. Mas a gente lembra que não foi uma luta justa. Inclusive se Shanks e Barba Negra não tivessem aparecido, com certeza LOL e Kid teriam ficado totalmente mortos.
Quando a gente fala de anime que envolve batalha, normalmente o protagonista costuma ter muita sorte, tira um coelho da cartola sempre no momento certo. E uma das coisas que os fãs de One Piece debatem bastante é como Luffy conseguiu derrotar o Kaido lá no arco de Wano. Pois vamos lembrar que Kaido é extremamente poderoso, o mais forte de todos. E ainda assim que a gente pense que o Luffy estava em Gear 5, isso não faz muito sentido. Até porque a luta não foi igual. Kaido não estava no seu auge, não estava na sua melhor forma, pois ele já havia sido enfraquecido pelos Bainhas Vermelhas, Zoro, Yamato, o peso de Onigashima e as versões mais fracas do próprio Luffy. E vamos relembrar também que Kaido havia retornado de uma batalha de vários dias contra a Big Mom. Então não foi uma luta igual. E quando a gente pega a Big Mom com o Kaido, Kaido é o mais forte. Então pensa o seguinte, se Luffy nunca conseguiu derrotar a Big Mom, como ele conseguiria derrotar o Kaido em igualdade de condições? Barba Negra está entre os personagens mais poderosos de One Piece. Inclusive, antes da chegada de Mu, muitos fãs imaginavam que a batalha final de Luffy seria justamente contra esse personagem. É lógico que essa luta vai acontecer em algum momento. Barba Negra versus Luffy Gear 5. E só lembrando, ou melhor, relembrando que o Barba Negra possui duas Akuma no Mi, que estão entre as mais poderosas do universo de One Piece. E também relembrando que ele derrotou o LOL, o ex-almirante Kuzan está na sua tripulação e ele tem uma vantagem em relação a Big Mom e o Kaido, pois ele não está preso. É lógico que o Imperador do Mar mais poderoso de todo o universo de One Piece não podia ser outro senão o Shanks, um personagem que está em outro nível e ele não tem nenhuma Akuma no Mi, mas possui um hack incomparável. E só pra gente ter uma ideia, o LOL, quando lutou contra o Barba Negra, ofereceu uma certa resistência. Agora Kid não teve nenhuma chance contra o Shanks. Ele pertence a uma das famílias mais poderosas de One Piece, que são os Figarlands. E só pra gente ter uma ideia do nível de poder do Shanks, ele derrotou o Loki, que agora, no arco de Elbaf, é tido como muito mais forte do que o Barba Negra, o Kaido e a Big Mom. Então a gente percebe o quão poderoso o Shanks é. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês concordam com essa lista? Acha realmente que numa luta de igual para igual, o Luffy ainda assim derrotaria o Kaido? Deixa aí embaixo a sua opinião. Também aproveita, galera, deixa o seu like nesse vídeo, é muito importante. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações. Valeu, galera, e a gente se vê no próximo vídeo.